Hey, this is Ari Kozlo from Fantasy.Football Expert on Instagram, and you're listening to the Fantasy Futbolista podcast. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje começaremos a falar sobre os First Rounders. O que são os First Rounders, né? São aqueles jogadores escolhidos na primeira rodada da maioria dos drafts, tomando como base drafts de 12 times. Então os 12 primeiros jogadores a sair conforme o seu ADP, né? Conforme seu Average Draft Pick, sua média de escolha durante os drafts. Eu vou trazer aqui os 6 primeiros, aqueles que saíram na primeira geral até a 6ª escolha geral e como eles saíram nessa, se eles foram bem, se eles não foram bem, como é que eles se saíram nessa temporada de 2021 da NFL. Mas isso a gente deixa para depois, porque antes a gente tem que falar sobre um assunto bem interessante. Provavelmente esse episódio vai ser mais dinâmico, tá? Eu até tinha pensado em trazer todos os 12 times, mas resolvi cortar, fazer uns episódios um pouquinho menores agora nessa pré-temporada, nem é pré-temporada ainda, né? Esse pré-draft de calouros, né? Logo a gente deve falar também de calouros aí e o Fantasy, falar também de Ligas Dynasty, mas ainda seguindo o nosso recap de 2021, tivemos os prêmios da temporada semana passada e agora a gente fala como se saíram esses caras que deveriam ter sido as grandes estrelas dos times de Fantasy por aí afora. Alguns até foram, mas eu vou dizer que semana que vem a galera vai gostar mais do episódio do que hoje, porque hoje tem cada cara aqui que eu vou te contar. Queria falar primeiro, antes para vocês seguirem esta página, este Fantasy Futebolista no Instagram, @fantasyfutebolista, no Twitter também é F_futebolista, e também assine o que for este podcast, seja no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music ou nas outras diversas plataformas onde ele está hospedado. Antes de a gente... E claro, né? Mande para seus amigos, né? Vamos continuar mantendo aí um número bom. Chegamos a 8.000 reproduções nessa semana passada no nosso podcast, então bem feliz aí. E ao final do programa também eu vou trazer aí alguns nomes, alguns recados que a galera mandou de jogadores que escolheram na primeira rodada e eu pedi eu mandei lá nos stories, né? Manda aí um jogador que você escolheu na primeira rodada do draft e uma palavra que justifique aí que diga o quanto você entendeu da temporada dele, o que você achou da temporada dele em uma palavra. Eu quero só ver o que vai sair aí da galera. Mas antes de nós falar desses First Rounders, queria conversar um pouquinho com você sobre os International Games da NFL divulgados em 2022. Como vocês sabem, a NFL manda alguns jogos fora dos Estados Unidos durante a temporada. Faz parte da expansão mundial, inclusive da NFL isso, e normalmente tínhamos jogos em Londres e no México. Nesse ano vamos ter pela primeira vez um jogo fora desses dois países e infelizmente não é no Brasil. Depois eu vou falar sobre o Brasil, mas primeiro falar sobre o que a gente sabe que está confirmado, que é Munique. Munique irá receber um jogo nessa temporada, um jogo de temporada regular. E foram também anunciados os times que estarão nesses International Games, né? Vai ser um jogo no México, 3 jogos em Londres e um jogo lá na Alemanha, em Munique. No México, um dos assim grandes países, né, com bastante apego pelo futebol americano, pela proximidade também com os Estados Unidos. Nessa temporada receberá um jogo do Arizona Cardinals. No México, o jogo será no estádio Azteca. Eu estive lá em 2019 e tenho que agradecer muito essa expansão mundial da NFL, que me proporcionou ver o primeiro jogo da NFL em Londres, 2018. Assisti em Wembley Jaguars e Eagles, inclusive o jogo que me fez torcer para os Eagles, e assim, definitivamente. E em 2019 assisti Chiefs e Chargers, assisti Mahomes, assisti o nosso senhorzinho lá, Philip Rivers. Então, lá em 2018 acabei vendo o time que foi campeão, né, os Eagles, uma temporada anterior. Vi o grande Blake Bortles por lado dos Jaguars, mas tudo porque os Estados Unidos me negaram um visto, que até hoje eu não entendo como é que me negaram aquele visto. Provavelmente se eles olharam pra minha cara e disseram, não, tu não vai ir pra lá, tu não... Pô,
Eu já falei sobre isso, deve ter até um podcast só sobre isso, se eu não tô enganado. Que eu contei toda essa história, tudo como funcionou, como que eu acabei de Tom Brady e Aaron Rodgers em Boston, eu acabei indo assistir Blake Bortles e Carson Wentz em Londres. Mas hoje eu não tenho nada a me queixar sobre isso. Conheci uma cidade que é simplesmente espetacular. Se você não quer passar por essa situação de tentar fazer um visto e daqui a pouco não passar, eu acho que, assim, falando mesmo, eu acho que a questão de ter sido correto demais com a parte de querer entrar nos Estados Unidos, o pessoal achou que não podia ser verdade. Como é que o cara me pediu até para que time que eu torcia, e eu na época não torcia para ninguém. Eu disse, olha, não torço para ninguém, mas eu gosto do Tom Brady, por exemplo. Aí o cara deve ter pensado, leu, né, que o Tom Brady é um cara assim assado, tal, e sabe, o cara faz umas perguntas muito nada a ver, assim. E ia pra Boston, depois eu fui descobrir que em Boston tem muita gente que vai pra lá e fica, acaba entrando com visto de morador e acaba ficando por lá, tem muitos brasileiros por lá. Então se eu tivesse chegado e dito, não, eu quero ir na Disney, de repente eu tinha passado, porque não tinha nada, a justificativa que foi dada não condiz com a minha realidade, mas tudo bem. Vamos tocar ficha, porque isso não muda mais nada. E esses jogos internacionais também servem para isso. Eu acho que você que não quer passar por... não quer também pagar, né? Hoje, um visto, se eu não me engano... Vamos ver quanto é que tá custando para te fazer só fazer o visto, só encaminhar. Não é certeza que você vai passar. É $160. Com a cotação hoje do dólar, a 160, 5,10, a gente tá falando... eu tenho como colocar aqui, 160... Hoje está custando R$816 para você fazer a entrevista. Isso não garante nada que você vai passar. Na minha época era 600, alguma coisa assim. E eu fiz eu e da minha esposa e acabamos pagando aí pro governo americano, sei lá, para quem vai essa porcaria desse dinheiro, R$1.200 de graça. Porque me negaram a porcaria do visto. Mas um dia eu vou para lá, um dia eles vão me aceitar. Mas eu te deixei pra outra hora. Daqui a pouco é mais fácil eu ir visitar algum país na Europa e dar um pulo em Londres, que é bem pertinho. A Europa é menor que o Brasil, então fica muito mais fácil viajar por lá, né? Inclusive, até assim, falando baixo, minha esposa não ouve o podcast, mas se der uma chancezinha eu vou tentar ir pra Alemanha. Tomara que a guerra também não continue, por favor, acabe com essa porcaria dessa guerra aí, pra não ter isso, mas... Quem sabe fazer umas continhas, quem sabe a gente dá um jeito de ir pra Alemanha, conhecer um pouco a Alemanha e conhecer aí e assistir o jogo em Munique. Quem sabe? Vamos ver, vamos analisar todas as opções. Porque eu já fui pra Londres, né, como eu falei, assisti o jogo em Wembley. Quem sabe ir pra outro lugar e assistir o jogo no estádio do Tottenham, que vai receber 2 jogos, também seria bem interessante. Mas começando pelo México, né, Estádio Azteca. A experiência não é tão boa do futebol americano por lá, pelo menos no Estádio Azteca, comparado ao que eu tive em Wembley, né, que foi simplesmente sensacional. É uma coisa mais latina, eu acho que um pouco de desorganização demais, assim, mas os caras são muito aficionados, é muito bacana. E se você é torcedor dos Cardinals, quer assistir o time, não tem visto americano, não tá afim de pagar R$810 num visto, quer investir isso numa viagem e conhecer, por exemplo, o México, inclusive conhecer México, pra você que tá ouvindo esse podcast, ainda não é sexta-feira, eu tô muito ansioso pra ver o Globo Repórter sexta-feira, porque quando eu pensei em ir pro México assistir Chiefs e Chargers, eu pensei, vou fazer o que todo mundo faz, né, vou lá pra Cancún, dou uma voltinha por lá, depois eu dou um pulo na cidade do México e venho pra casa. Só que no meio do caminho eu descobri um lugar chamado Baja Califórnia. Baja Califórnia Sul, para ter mais uma noção, uma ideia, não cheguei aí para a parte norte, que é mais perto dos Estados Unidos. É lá na costa oeste do México, é um lugar simplesmente sensacional, e na sexta-feira vai ter, tô fazendo merchan pra Globo aqui, pro Globo Repórter, mas vai ter vai falar sobre a Baja Califórnia, e eu espero que muitas das coisas que passe lá eu tenha visto. Eu gosto muito de ver lugares que eu passei, eu acho isso sensacional, assim, dá um prazer enorme de ter conhecido. É um lugar que pouca gente conhece, é um lugar muito legal, muito lindo, muito bacana. É um lugar mais americanizado do México, assim, eu não sei como é que é Cancún, porque eu não fui pra lá, mas a Baja Califórnia é meio que uma extensão dos Estados Unidos, assim, e com sangue latino no meio. Tem muito americano que foi morar lá e tal, é muito legal. É muito utilizado em filmes americanos como Barra, né, eles só falam Barra, mas é a Baja Califórnia, e vai aparecer no Globo Repórter, claro, ela nadando com tubarão, nadei com tubarão lá, ele vai passar num lugar que eu passei, que eu vi na entrevista,
Que entrevista. Eu tô ansioso pra ver esse programa. Ele foi lá ver os lobos marinhos, provavelmente ele vai nadar com o lobo marinho. Também nadei com o lobo marinho lá. Pelo menos tem uma imagem que foca, que parece bem no meio do lugar onde eu passei lá, com os lobos marinhos embaixo. É muito maluco, é muito maluco. É um lugar, assim, simplesmente sensacional. Ele vai passar provavelmente pela Praia Balandra, que é um lugar... Bom, eu tô fazendo um monte de coisa aqui pra realmente dizer assim, cara, vale a pena. Se tu torce pros Cardinals, a gente ainda não sabe quem que eles vão enfrentar, mas eu não sei historicamente, Cardinals Games 2022, eu não sei historicamente se os times jogam confrontos divisionais. Historicamente sim, porque Chiefs e Chargers se enfrentaram lá no México, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Nossa, que estranho. A St. Louis Cardinals não, né? A Arizona. Eu vi que tava estranho o calendário em março. Opa, NFL em março, coisa maravilhosa. E os times... Como os Cardinals serão home game, né? Será o jogo de casa deles, um jogo que eles vão deixar de jogar na Arizona e vão jogar no México. Existe a possibilidade dos Cardinals jogarem contra Seahawks, 49ers, Rams, Chiefs, Chargers, Buccaneers, Saints, Eagles e Patriots. Olhando pela conjuntura atual desses times, eu diria que o que tem menos grife, os que tem menos grife seriam Saints e Eagles. Buccaneers sem Tom Brady complicou um pouco, mas imagina ver um Cardinals e Seahawks, Cardinals e 49ers, Cardinals e Rams, atuais campeões, Cardinals e Chiefs, que já foram pra lá, Chargers também, agora com Justin Herbert, contra os Patriots, uma nova geração chegando. Cara, seria muito legal. A única coisa que eu digo pra vocês é que a experiência Estádio Azteca não é tão legal. Pensa no Brasil, assim, uma muvuca no Brasil. Agora se enfia lá dentro com um monte de gente falando espanhol e tu não entendendo nada, e gente passando vendendo coisa, cara, assim, um Brasil dos anos 2000, é uma coisa assim. Mas o jogo é muito legal, e quem quiser dar uma olhadinha lá no Instagram, tem os vídeos que eu fiz nesse jogo, então dá uma olhadinha lá que tem vídeos do jogo, tem fotos, tem um monte de coisa legal, que eu já tinha a página em 2019, então eu fiz uma, entre aspas, cobertura do jogo lá no Instagram, lá no Fantasy Futebolista. Mas seguindo, jogos em Londres, teremos Saints, Packers e Jaguars jogando em Londres, no estádio do Tottenham, que é um estádio que foi construído, inclusive, para receber esses jogos da NFL, possui um gramado só para ser utilizado, só não, né? Deve ter outras utilizações, mas próprio pro jogo, pro futebol americano. A gente tem uns Saints e Packers que vão jogar lá. Esses dois times está certo que vão jogar lá no estádio do Tottenham. E os Jaguars vão jogar lá em Wembley, mais uma vez. Os Jaguars Home Games 2022, que quando eu fui eram também deles, era o mando de campo, era deles. E não parecia, porque tinha muito mais torcida dos Eagles lá, mas tudo bem. Eles vão enfrentar quem nessa temporada? Vamos ver. Não tem aqui, Ai, 2022. Jogos em casa, então. Quem que pode jogar contra os Jaguars lá em Londres, em Wembley? Houston Texans, Indianapolis Colts, Tennessee Titans. Os times da AFC South. Eles vão jogar também contra Denver Broncos, Las Vegas Raiders, Baltimore Ravens, Dallas Cowboys e New York Giants. Esses são os times que podem jogar contra os Jaguars nessa partida lá em Londres, lá em Wembley. Vamos ver os Packers Home Games 2022. Esse era um jogo aqui... eu acho que é o jogo que mais me chama atenção, é o time que mais me chama atenção jogando fora de casa, jogando em outro país, e que me faria assim tentar dar um pulinho em Londres para assistir, né? Inclusive, falando nisso, né, a expansão da NFL, ela pretende que a cada, se eu não me engano, 8 anos o time jogue fora dos Estados Unidos, aproveitando essa questão da expansão, que todos joguem a cada 8 anos. Os times que vão jogar contra os Packers: Chicago Bears, Detroit Lions, Minnesota Vikings, Dallas Cowboys, Los Angeles Rams, New England Patriots, New York Giants, New York Jets e Tennessee Titans. Pô, um jogo contra os Rams ia ser sensacional, Packers e Rams.
lá no estádio do Tottenham. Mas é claro que Chicago Bears, eu não sei se até pode jogar Chicago Bears e Packers, mas tem vários jogos aqui que podem ser um pouquinho pega-ratão, né? Jogos contra os Giants, contra os Jets, que jogou lá o ano passado. Quem sabe com o Cowboys ia ser bem interessante, com o próprio Vikings, com os Titans, mas tem jogos aqui que podem ser um pouquinho frustrantes em nome, né? No jogo a gente sabe que muda tudo. Esses são os adversários dos Packers, é um jogo aí que quem não conhece Londres e quer fazer uma viagem internacional, quer conhecer uma cidade, aproveitar e ver um jogo da NFL, eu diria para ir para Londres. Conhecer a cidade é simplesmente sensacional. Me pede umas dicas lá que eu dou do que é legal e que não é legal de ver. Que eu fiz todo o roteiro na mão, a gente caminhava quase em torno de 20 km por dia. Se você não gosta de caminhar, esquece. Levanta cedo de manhã, toma um cafezão no hotel, sai e volta às 11 horas da noite. Era basicamente o roteiro e caminhar, né? A gente tem que caminhar, tem que conhecer, tem que andar pra caramba. Se não me engano, a média de todos os dias, a gente ficou lá uns 8 dias, foi 18,5 km, com dias passando aí de 20 km. Até eu tenho esse relato aqui, eu postei há muito tempo atrás. Eu acho que eu vou ter aqui sim, porque eu ainda tenho as fotos no meu celular da viagem. Londres é simplesmente sensacional. E tem até um pub crawl para quem gosta de cerveja, que tem um gaúcho lá, o Rafa, em Londres. O Rafa Maciel, que ele faz tours pela cidade, ele tem um pub crawl que é simplesmente sensacional. A média de domingo a sábado, na verdade foram 6 dias? Não, 7 dias, exatamente 7 dias, foram 18,4 km. E um dia que a gente mais caminhou foi 25,3 km. Por 3 dias a gente fez mais de 20 km aí lá em Londres caminhando, pra ter uma ideia. O que acha? Não sei se você vai querer uma dica depois com o que é se ver, o que não vê depois do que eu tô falando. E o outro time que vai jogar, né, conforme eu falei, o New Orleans Saints. Então, Saints Home Games 2022 NFL. Vamos ver qual é o calendário dos Saints fora de casa. Não, aqui, ó, isso. Eles vão enfrentar então Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Tampa Bay Buccaneers, Los Angeles Rams, que provavelmente você corta já porque vai jogar fora. Los Angeles Rams, ó, mais um time que pode jogar contra os atuais campeões. E eu não duvidaria de nada de um jogo dos Rams lá em Londres, principalmente. Como em 2018 eu vi os Eagles, que eram os atuais campeões. Seattle Seahawks, Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, olha, pá, seria interessantíssimo. Pittsburgh Steelers, San Francisco... Opa, aqui Steelers não, 49ers não. Las Vegas Raiders, Vikings. Esses são os times que podem jogar lá em Londres contra o New Orleans Saints, que eu diria que junto com os Jaguars é o patinho feio, de repente, nesses jogos fora de casa. E a Alemanha vai receber o primeiro jogo da NFL nessa nova expansão aí da liga. E o time que vai fazer esse primeiro jogo vai ser o Tampa Bay Buccaneers, que acaba perdendo um pouco da mística por não ter o Tom Brady, por de repente ser um time em reconstrução nessa temporada. Mas o que vale é ter um jogo da NFL, né? Eu digo, se viesse Giants e Jets jogar aqui no Brasil, eu ia estar assistindo o jogo, né? Acho que grande parte de vocês também ia fazer um esforço para estar lá assistindo. E é muito legal, tudo é muito bacana, assim, é simplesmente sensacional. E Munique é uma cidade lá na Alemanha, não, a capital não é Munique, né? Capital Alemanha. Uma vez eu sabia todas as capitais dos países. É Berlim, isso aí. Mas Munique talvez não seja a maior cidade, porque Berlim é a capital. E normalmente Berlim tem 3.645.000. População Munique. 1,700 é metade, é menos da metade. Berlim é muito maior. Nossa, muito maior. Mas deixando de falar de geografia mal pra caramba aqui. É um jogo que pode ser bem interessante pela questão de tu ter um jogo fora do país de novo, né? Assim, de novo na Alemanha. A Alemanha já teve jogos no passado. E NFL Home Games, deixa eu pegar os jogos aqui que eu tô tentando falar e pensar ao mesmo tempo, então não vai dar certo. 2022. First Dragon. Opa!
Não, mas aqui the Tampa Bay Buccaneers will play in the first NFL first ever regular season game. Nossa, não. NFL Alemanha. Jogos. Não sei, hein. Engraçado, teve alguém, até me manda o DM se você ouve, que me mandou NFL Berlim, que tinha assistido um jogo em Berlim. Talvez seja da NFL Europe, de repente. Pode ser. E acabou me deixando aí falando bobagem pra vocês. A constatação do nosso parceiro lá que mandou um direct pra mim essa semana. E os jogos que podem estar na lista que irão jogar contra os Buccaneers, eu entrei justamente no site que não tá trazendo isso. Que coisa maravilhosa. Bucks Designed to Play Munich 2022. Vamos ver quem pode. Eu não tinha preparado esses jogos, tá? Eu não pensei em falar nos jogos, mas eu acho que é bem interessante para você que está se planejando. What is Tampa Bay? Aqui, Tampa Bay Schedule. Então, vamos lá. Quem são os times que vão jogar contra Tampa Bay em 2022? Em casa, no caso, na casa dos Buccaneers. Atlanta Falcons, Carolina Panthers, New Orleans Saints, Los Angeles Rams, Seattle Seahawks, Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, Kansas City Chiefs e Green Bay Packers. Olha, um calendário com jogos fora da divisão simplesmente absurdos. Packers, que provavelmente não vai ser, né? Chiefs, Bengals, Ravens, Seahawks, Rams. É interessantíssimo, assim, pensando pelos Buccaneers sem Tom Brady, ok, mas provavelmente vai enfrentar um time bem interessante, um time provavelmente pode ser um jogo bom pra caramba, pode ser até o melhor jogo desse NFL International Games, esse jogo de Munique. Então acabou entrando antes do Brasil, né? Não é o terceiro maior, não é o quarto, na verdade, maior que México, Londres, Inglaterra, Munique, se eu não me engano, o Brasil é o segundo. NFL Out USA Market. The biggest NFL markets em dezembro de 2021 fora do Brasil. Não tem números, não tem uma ordem, mas eu acho que provavelmente não é a Alemanha. Não tá na frente do Brasil. Mas falando em Brasil, vocês muito querem saber sobre o Brasil, né? O Brasil, a gente torce. No momento só torcer. A gente só vai ter certeza quando for confirmado que 2023 pode ter um jogo aqui no Brasil. Foi especulado que talvez 2022 teria. Que o jogo até poderia ser no Allianz Arena do Palmeiras. Eu acho que eu não conheço lá, mas pelo que me falaram, tem condições de receber um jogo da NFL. Então, até a última vez que eu estive em São Paulo, conversando com um motorista de Uber, ele falou que é tranquilo de chegar no estádio do Palmeiras. Então, isso é um outro ponto bom que conta a favor. Mas e quem viria a jogar pra cá, né? A gente sabe que os Patriots têm grandes torcidas por aqui, outros times têm torcidas grandes. Até eu acho que o NFL Brasil fez um levantamento de torcedores, mas acho que era torcedores... Não, NFL.com deve ter feito. E no Brasil, a grande chance de um time jogar aqui seria do Miami Dolphins. Por que eu digo isso? Porque foi anunciado em dezembro de 2021 o International Home Marketing Area Teams and Markets, o IHMA, International HMA, que seria, assim, países, regiões onde os times poderiam ajudar a NFL na expansão e tendo direito de marketing nesses países. E o Brasil acabou tendo direito aí, os Dolphins pediram direito do Brasil, apenas os Dolphins, tá? Até os Patriots, que tem uma legião de fãs, não aceitou. A gente teve outros países, por exemplo, como o Canadá, que fica ali na fronteira, é um outro país que gosta muito de futebol americano, que apenas Vikings e Seahawks se candidataram para lá. A gente teve a Austrália, que Los Angeles Rams, assim como a Austrália e China, os Rams se interessaram. A Espanha com Bears e os próprios Dolphins, né?
Estados Unidos ficou com Bears, Jaguars, Dolphins, Vikings, Jets e 49ers. O México foi o país que mais teve times relacionados. Cardinals, Cowboys, Broncos, Texans, Chiefs, Raiders, Rams, Steelers e 49ers. E a gente também teve lá na Alemanha Panthers, Chiefs, Patriots e Buccaneers interessados. E os Buccaneers jogam contra os Chiefs e também acho jogam contra esses 3 caras. Eu acho que eu já fechei aqui. Joga contra os Chiefs em casa. Joga contra os Rams também, eu falei? Não. É Panthers e Patriots. Joga contra os Panthers, claro, né? Mas contra os Patriots não. Mas eu não duvidaria de um Chiefs e Buccaneers na Alemanha por conta disso. E a gente tem... Na verdade eu falei antes Estados Unidos. Quando eu falei Estados Unidos, leia Inglaterra. Chicago Bears, Jaguars, Dolphins, Vikings, Jets e 49ers. Então no Brasil, muito provavelmente, quando essa expansão ocorrer, quando a gente tiver um jogo, provavelmente será Dolphins. Poderia ser Dolphins e Patriots. Não vejo nada de errado nisso. Até porque chamaria muita atenção pela torcida dos Patriots no Brasil. Mas vamos aguardar isso aí, né? A ver ainda. Então já vão se preparando. O torcedor dos Dolphins deve estar feliz da vida. Não com o time, mas com a possibilidade de ver o time em terras tupiniquins em 2023. Quem sabe? Vamos torcer para isso. Vamos falar agora dos 6 primeiros jogadores a sair no draft do Fantasy em 2021. Bora falar de nomes aí que muita gente não queria estar ouvindo falar nesse momento, pelo menos que eu conheço. Tem muita gente que não queria nem saber desses caras, a grande maioria deles. E vou te falar assim, quem se saiu melhor desses caras é um dos caras que mais está sendo tocado pau nele. Então, vamos começar. Já comecei a postar lá no Instagram. Postei ontem McCaffrey para começar, Dalvin Cook número 2. E os outros eu vou falar para vocês aqui em primeira mão quem foram pelo ADP. Vocês já devem mais ou menos ter uma ideia, mas vamos falar um pouquinho como é que foi aí a temporada de cada um deles, como é que eles se saíram nessa temporada de 2021. O primeiro, o número 1 geral, ainda era Christian McCaffrey do Carolina Panthers. Após fazer em 2020 ruim, depois de 2019 sensacional. Todos os jogos que ele jogou bem. E isso nos deu esperança de que, ok, ele vai ter um ano para descansar, um ano para ficar saudável. Não chega a ser um ano, mas terá tempo de se recuperar fisicamente e estar pleno para essa temporada de 2021. Não aconteceu. Até tivemos 2 semanas ótimas dele. Depois ele começou a ter problemas musculares na coxa. Na semana 13 ele machucou, então aí já deixou gente na mão. Na semana 4 até a semana 8 ele não jogou. Aí ele voltou na semana 9, não 100%. Semana 10 parecia que ia engrenar, porque na semana 11 ele também foi bem, passando aí dos 21 pontos em half PPR. Aí na semana 12 machucou de novo. Depois semana 13 ficou de fora e nunca mais vimos ele até o final da temporada do Fantasy. Na temporada regular ele somou 109 pontos em half PPR. E durante a temporada total, na verdade, 109 pontos, porque nos playoffs ele zerou, né? Ele não jogou nem na semana 15, nem na semana 16, nem na semana 17. Sua posição final de running back foi running back 37. Nós não estamos nem falando de running back 3 aqui, para ter uma ideia. E seu overall final ficou em 164. É o pior jogador desses first rounders. Apenas isso. Em overall é o pior e em posicional também. O que esperar do Christian McCaffrey para 2022? Com certeza ele não é mais primeira escolha geral. Quem escolheu ele 2020, 2021 com certeza está correndo. Ligas Dynasty, vendo ou não vendo? Se você tiver uma proposta muito boa, eu venderia. Mas eu acho que ele ainda tem mais um ano, pelo menos para a Liga Dynasty. Eu tentaria mais uma temporada para tentar inclusive vender ele um pouquinho melhor do que ele em baixa, como ele está agora. Mas a expectativa é que ele caia. Daqui a 2 semanas provavelmente farei uma primeira rodada do draft aqui no podcast, todos os 12 primeiros, e na semana seguinte fazer os outros 12 da segunda rodada, né? O nosso early top 24, top 24 do início de temporadas, das primeiras rodadas completas, escolhendo posição a posição. Christian McCaffrey vai cair no meu conceito. Não tem como manter ele alto depois de 2 temporadas como foram. Foi uma temporada melhor até na temporada passada. Uma temporada que quando ele se machucou muita gente já não quis segurar, como havia segurado no ano anterior já e se lascado durante a temporada. Nessa temporada o pessoal correu um pouquinho, mas acabou que ele não foi relevante. E se quem conseguiu trocar se deu bem,
quem comprou ele, acabou comprando ele na baixa, se deu mal pra caramba. Esse Christian McCaffrey, primeira escolha geral do draft. Na segunda escolha geral tivemos Dalvin Cook, running back do Minnesota Vikings. Ele que teve uma temporada que passou por um período ali que jogava um jogo, no outro jogo não jogava. Primeira semana fez 17.4 pontos, segunda 15.8, não jogou na semana 3. Voltou na semana 4, mas não foi bem. Semana 5, zerado novamente. Semana 6 jogou, aí semana 7 não jogou, semana 8 jogou mal. Semana 9, semana 10, semana 11, parecia que tinha engrenado. Foi numa crescente. Aí na semana 12 veio abaixo, na semana 13 não atuou. Semana 14 foi sua melhor semana do ano com 34.7. Na última semana, quem apostou nele, quem dependia dele para se classificar para os playoffs, pode ter sido um cara que foi determinante para isso. Aí nos playoffs ele não colaborou, né? Até na primeira semana ele jogou, fez 10.1 pontos em half PPR, na segunda semana não jogou e na terceira, jogando, fez 2.8. Isso é terrível, é muito ruim. Por quê? Porque você apostou provavelmente alto nele. Se você conseguiu chegar nos playoffs com ele não te ajudou em praticamente nenhuma semana, tirando a semana 15, que foi mais ou menos. Durante toda a temporada ele teve 167.7 pontos em half PPR durante a temporada regular. Durante os playoffs, 12.9, terminando com um total de 180.6. O 15º running back em ranking e o 60º, falei certo? Não sei. O número 60 em overall. Então é um cara que terminou como um running back 2, um cara escolhido como segunda escolha geral. O que tu me diz sobre isso? Eu diria que um completo bust não, mas uma situação delicada aqui com o Dalvin Cook, né? Um cara que já teve passado de lesões, é um cara que, na minha opinião, não vai ser escolhido, pode até ser escolhido na frente do Christian McCaffrey, mas eu não faria isso. Eu acho que não cabe nesse momento também avaliar tão bem isso aí. Tem que ver como é que ele vai estar fisicamente durante a temporada, próxima da temporada. Mas é um cara que, quando ele está em campo, ele faz seus pontinhos, né? Isso é muito Christian McCaffrey. São dois caras que saíram no topo e que não mostraram tanta consistência, né? O Cook um pouco mais, porque atuou mais tempo. O Christian McCaffrey atuou melhor durante o período que ele atuou. Ele fez mais pontos, né? Do que o Dalvin Cook, para se ter uma ideia. Christian McCaffrey fez 2, 3, 4 jogos acima dos 20 pontos, enquanto que o Dalvin Cook fez apenas 2 jogos acima dos 20 pontos, metade aí, e atuando bem menos jogos. O Christian McCaffrey atuou em 3, 6, 7 partidas, enquanto que o Dalvin Cook atuou em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partidas. Quase aí o dobro das partidas dele. Então, para ter uma ideia de como o Dalvin Cook, apesar dos pesares, não foi tão bem na temporada. E deve cair aí nos drafts da temporada que vem. Liga Dynasty eu acho muito parecido com o Christian McCaffrey, né? Eu acho que mais um ano. Mas se você conseguir um valor bom por ele, tá valendo trocar. O terceiro a sair nas boards do nosso draft de Fantasy 2021 foi o Derrick Henry do Tennessee Titans. Simplesmente espetacular a temporada que ele fez até se machucar. É um absurdo. A gente teve ele aí saudável até a rodada 8. Na primeira não foi tão bem, aí na segunda ele compensou com 44.7 pontos. Apenas isso. Semana 3, 17.9, semana 4, 24.7, semana 5, 31, semana 6, 34.6. Aí caiu um pouco para 15.4 e a última semana 8, 6.8. Depois ele não atuou mais a partir da semana 9 até a última semana da temporada, totalizando 184.3 pontos na temporada regular e no geral, mais pontos inclusive do que o Dalvin Cook, terminando na posição número 14 de running back e na posição número 56 overall. Derrick Henry já está naquela descendente em relação à idade. A gente tem aí uma vida útil de running back normalmente até os 26 anos, quando o assunto, principalmente falando em fantasy, o assunto fantasy pega muito. A partir dos 26 anos há um declínio enorme dos running backs. Muitos running backs nos 26 anos eles começam a cair muito de pontuação. Derrick Henry nessa temporada, Derrick Henry está com quantos anos? Vamos ver aqui. Derrick Henry, ele já tem 28. E ele fez essa temporada, na temporada passada. Ele fez 28 nesse ano, então ele vai ter 28 na temporada. Com 27 ele fez esse início de temporada sensacional. É um cara sobre-humano. A grande briga aqui é quem será a escolha número 1. Entre Jonathan Taylor e Derrick Henry.
Na minha opinião é Jonathan Taylor, não tem muita discussão, mas tem quem aposte no Derrick Henry, e eu não acho errado isso também, porque o que a gente viu dele, a gente viu muito bem. A gente não gostou muito do que a gente viu nos playoffs, mas foi curto, ele meio que jogou forçado, aí não dá pra se ter uma ideia muito boa. Ligas Dynasty eu diria que esse é o momento para se vender ele, não tem momento melhor para se vender ele, porque tá garantido, muita gente ainda acha que ele voltando, ele vai voltar a milhão. A gente sabe disso, espera isso. Talvez sim, talvez não. É um cara que eu não sei se você vai ter mais um ano assim nesse nível dele que possa lhe garantir. E o valor dele está muito alto em comparação, por exemplo, a Dalvin Cook e Christian McCaffrey neste momento. Por isso é um jogador que vai aí fez 28 anos nessa temporada e que se você conseguir alguns valores mais novos em Liga Dynasty, eu acho bem interessante. Acho que ele tem possibilidade de ir bem, mas a idade não nos proporciona isso tão bem, né? A gente tem outros caras, como o Cordell Patterson, que pontuou muito bem com 31 anos, mas são situações e situações. Aqui não acho todo ruim, mas acho que tem que ter um cuidado, principalmente com questão de lesão, eu acho, agora no Derrick Henry. Até porque ele vinha num ritmo que o último running back que estava no ritmo dele, que teve uma temporada num ritmo tão alucinante, foi a última temporada boa desse cara. Eu não me lembro quem que é. Eu não lembro onde é que eu li isso. Mas ele teve tantos toques na bola numa temporada que na temporada seguinte ele estava destruído. E o Derrick Henry estava caminhando para isso. Quarto geral, o nosso quarto na lista aqui é o Alvin Kamara, outro running back. Hoje a gente só vai falar de running back, tá? Só teve running backs nas 6 primeiras. Alvin Kamara, running back do New Orleans Saints. Ele que variou bastante nessa temporada. Perdeu aí 5 jogos durante toda a temporada, durante os 17 jogos. Atuou apenas em 12 partidas. Teve partidas bem interessantes que valeram muito a pena ter escalado ele. Mas teve partidas também, principalmente falando em playoffs, que ele foi abaixo daquilo que se esperava, principalmente semana 15 e semana 16. Ele que na semana 17 fez 18,5 pontos, ok? Não foi aquele show que ele fez no ano passado, né? Desbancando um monte de gente na semana final. Mas ele desses caras aqui, do top 6 aqui, ele foi o melhor nessa última semana. Não o melhor nos playoffs, mas o melhor nessa última semana. Durante a temporada regular teve aí dois jogos acima dos 20 pontos. Um que bateu na trave, outro que bateu também na trave. Na verdade ele teve 3 jogos. Na semana 14 ele foi bem também, ajudou bastante com 22,5 pontos. Mas a questão de não se manter saudável, a questão do quarterback no Saints complicou durante a temporada e vai complicar também na temporada que vem. Ele ainda vai ser escolhido alto, eu não sei exatamente em que posição, não no top 3, acredito eu, mas dentro do top 6 mais uma vez, eu acredito que sim. É um cara que eu também tenho um pé atrás, muito pela questão running back. Eu sei que é Kamara FC, vai ter que ser Kamara FC porque não vai ter muito dinheiro para investir. A gente tem algumas notícias, eu vi uma notícia do Michael Thomas que ele andou cortando parte do salário dele, transformando em bônus, né? E não impactando na folha até para começar esse ajuste de teto salarial lá no Saints. E o Alvin Kamara aqui na temporada regular fez 164,5 pontos, um half PPR. Nos playoffs fez 29,5 pontos, totalizando 194 pontos durante a temporada. Foi o 11º running back e o 47º overall. Um cara que não terminou no top 10, terminou sim como um running back 1, então se você escolheu ele na primeira rodada, teoricamente você escolheu um running back 1, ele foi um running back 1, mas você não escolhe um cara na quarta posição geral para ele ser o 11º. O próximo que eu vou falar é um nome bem interessante que eu tô, assim, é um nome que eu vou cuidar durante toda a off-season, mas o Alvin Kamara eu tenho um pezão atrás, essa temporada já não foi tão boa, e 4 nomes aqui, 4 nomes cheios de dúvidas, e eu espero sanar as dúvidas minhas e de vocês durante toda essa off-season do Fantasy. Na quinta geral, a gente teve Ezekiel Elliott, do Dallas Cowboys, running back do Dallas Cowboys, que foi o melhor dessa turma, o melhor desse top 6. Ele na primeira semana não foi tão bem, depois melhorou, passou dos 20 pontos já na semana 3, semana 4, semana 5, engatou aí 3 jogos acima dos 20 pontos no Fantasy. Semana 16, 15,4, aí machucou, né? Ficou fora na semana 7, na semana 8 não foi bem, na semana 9 passou dos 10 pontos, mas ainda abaixo. Semana 10 foi bem, 19,26, semana 11 abaixo dos 10 pontos, subiu na semana 12, semana 13 mal, semana 14 mal. Aí nos playoffs ele foi melhor.
fez 14.7 semana 15, 16.7 semana 16, mas na final aí foi um bust, 13 pontos e meio apenas pro Ezekiel Elliott, que fez muita gente quebrar a cara. Mas ele acabou tendo aí na temporada regular 184.16 pontos, nos playoffs 34.9, totalizando 219.06, o sexto running back no ranking e o 33º em overall. Ele é o melhor cara desse top 6. Ele foi escolhido na 5ª posição, terminou na 6ª posição da sua posição original. É muito padrão, né? É um cara que tu escolheu na 5ª, na 6ª, tu tá louco da vida por causa dele. Eu ia falar um palavrão, mas segurei. Mas assim, é um cara... Por que tá me intrigando? Porque essa situação... A gente tem a situação do Tony Pollard, mas essa situação dele ter sido escolhido na 5ª posição, terminou em 6º. E vendo os drafts que a gente fez com o pessoal lá do BRFF... até vou entrar aqui para pegar em que posição que ele foi escolhido normalmente no nosso draft. Ele caiu bastante no ADP Experts, ele caiu muito, e isso me chama atenção. Por quê? Porque provavelmente ele vai cair numa 2ª rodada, isso se as coisas não mudarem até lá, e acaba que vira um nome meio interessante. Cara, imagina tu escolher um Ezekiel na segundo lado do draft, na 2ª rodada, e acabar terminando bem, acabar terminando como 6º melhor, acabar terminando como um running back 1, um cara escolhido na segunda aí, leva de jogadores. Tô tentando abrir aqui, agora abriu. Vamos ver qual foi o ADP do Ezekiel Elliott. Ezekiel Elliott teve um ADP de 25º a sair na board. Apenas o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O 14º running back a sair. Eu sei que existe a questão que também ele não está ficando mais novo. A gente tem um Tony Pollard chegando. Mas o nome Ezekiel Elliott é um nome que me intriga bastante nessa off-season. É um nome que eu vou ficar bem pertinho, acompanhando de perto a situação, para ver se ele não pode ser um dos grandes achados da próxima temporada. Quando a gente fala em alguém que daqui a pouco vai escolher na primeira rodada um cara de uma outra posição, escolher um running back na segunda vai com o Ezekiel Elliott, talvez até na terceira, porque a gente está falando aí na posição 25 de ADP da nossa galera ali do Brasil no Fantasy, a gente está falando de um cara saindo na terceira rodada. Então, interessante. É um nome a se pensar pra caramba. Eu escolhi ele na segunda, se não me engano. Fui um dos caras que ajudou a levantar o ADP dele. por ter esses dados na mão frescos. Sexto a sair na board, nosso último jogador avaliado hoje dos nossos first rounders, Nick Chubb, running back do Cleveland Browns. É um cara que começou com o pé na porta, começou bem, passando os 20 pontos na primeira rodada, caiu na segunda, caiu na terceira, voltou a passar dos 10 pontos apenas na 4ª rodada, depois de fazer 8.4 na terceira, fez 23 na 5ª e aí passou 2 jogos no departamento médico. Voltando na semana 8 com 7.4 e 29.3 na semana 9, passou mais uma semana fora, voltou na semana 11 com 21.4, semana 12 foi mal. Semana 13 não jogou e semana 8 também não foi bem. Aí nos playoffs ele apareceu, é o cara que mais pontuou nesse top 6 dos playoffs, fazendo 15.8 pontos na semana 15, 16, na semana 16 fazendo 25.9 e na semana 17 um bust, 5.8 pontos. Na temporada regular ele somou 151.3 pontos em half PPR e nos playoffs 47 pontos e meio, em média. É uma média bem interessante para esses playoffs. Totalizou 198.8, terminou na posição número 10 de running back e na 43ª overall. Nick Chubb se tinha uma expectativa enorme sobre ele. É um cara que quem teve ele tem uma sensação, assim como eu acho que eu não tinha o Alvin Kamara em nenhuma liga nessa temporada. Mas é um cara que a gente esperava mais. Tinha o Kareem Hunt, como é que tu tá esperando a mais? O Kareem Hunt não apresentava risco para a temporada do Nick Chubb. E eu acho que o risco principal aqui foi aquele risco de lesão. Ele acabou perdendo aí 2, 3, 4 partidas durante a temporada. Outros jogos abaixo, ok. Fazendo 1, 2, 3, 4, 5 jogos acima dos 20 pontos, dos 17. Mas os jogos que ele foi abaixo, ele foi bem abaixo, né? Fazendo 5.8 numa final, 7.4 semana 8, 8.4 semana 3, 4.9 semana 12.
menos... Ele não ajudou na reta final, quando ali tu tava precisando de vitória, ele não te ajudou a chegar nos playoffs. Se chegou nos playoffs, ele te ajudou nas 2 primeiras semanas, e na semana 17 ele deu um pé na sua bunda. Então, é um cara que vai ainda ser escolhido alto, mas não no top 6, na minha opinião. Acho que ele não tem essa possibilidade de estar sendo escolhido tão alto pela questão do que ele representou na temporada com esses altos e baixos. Por isso ele fecha aqui nos top 6, que no geral a grande maioria dos jogadores não foi bem. Eu acho que o unânime aqui que foi bem foi o Derrick Henry. O Dalvin Cook tem muita gente que ainda acha que ele teve uma temporada boa. Pelos números ele teve uma temporada pior, bem pior do que o próprio Ezekiel Elliott, que o Alvin Kamara, que o Nick Chubb. Então eu não vejo por que ele se manteria tão alto, o Dalvin Cook. Até porque o Alexander Mattison faz um bom cosplay do Dalvin Cook. Mas no mais são jogadores que perderam. Foram uma temporada que eles não foram bem, tirando o Derrick Henry voltando, né? Tem esse porém. Mas são jogadores que quem os escolheu não deve ter ficado tão satisfeito assim com o resultado final. Salvo jogadores aí que tinham Derrick Henry, que começaram 8-0 por causa do Derrick Henry, na verdade 7-0, porque a semana 8 ele não foi tão bem. A semana 1 também não foi tão bem, mas vamos dizer, ele começou 6-2 pelo menos, graças muito à ajuda do Derrick Henry. Depois não tinha como trocar, não tinha como fazer nada, então acabou tendo que repor essa condição e pode ter até perdido vaga nos playoffs, ou até chegar nos playoffs e não ter gente para utilizar e para tentar vencer a liga por falta do Derrick Henry. Então eu sempre prezo muito pela consistência no Fantasy, e 2021 eu fui um pouquinho maluco assim nos meus posicionamentos no Fantasy, mas 2022 vai ser um ano novamente do Fantasy futebolista conservador, que na minha opinião me fez chegar sempre muito mais longe quando eu fui mais pé no chão. Acho que é a palavra correta. É não querer fazer muito numa posição, não querer forçar demais. É fazer um time completo e com jogadores à disposição para que na falta de um, ou num jogo porque eu precise colocar o cara no banco porque o matchup é complicado, eu tenha peças dentro do elenco para suprir e se classificar para os playoffs e depois aí vencer a liga. Aí a gente já entra a reguinha da sorte. Nos playoffs já muda um pouquinho, porque a gente tem só gente que caprichou para chegar ali, que se empenhou para chegar ali, que tem os melhores times. E aí começa a bater um pouquinho mais a questão sorte no Fantasy a partir dos playoffs. Mas antes, temporada regular não tem muita desculpa. Na minha opinião, tem que classificar, independente de qualquer coisa. E 2021 para mim foi um ano que eu tive dificuldades em me classificar por ter apostado muito em certas estratégias que eu não estava acostumado. Eu vou trazer para vocês aqui todas as estratégias, tá? Fiquem tranquilos. Mas já aviso, eu vou adotar a estratégia, minha estratégia balanceada novamente, que me fez chegar muito mais longe. Na maioria das ligas, né? Sempre tem uma liga ou outra que não funciona. Mas que na maioria das ligas me ajudou a chegar mais longe. Nos anos anteriores, no ano passado, eu não tive assim uma grande... vamos dizer assim, um grande feito na temporada. Até na liga principal eu não fui tão bem, então não sou um grande exemplo para isso. Certinho, semana que vem a gente trata dos outros 6 jogadores, né? Adiantando para vocês, vamos falar aqui de... Só vocês sabem isso, né? Nem vai ser postado, mas... Aaron Rodgers, Davante Adams, Jonathan Taylor, Saquon Barkley, Tyreek Hill e Travis Kelce. Esses são os jogadores da semana que vem no nosso First Round. E vou trazer também mais notícias aí do mundo da NFL atualizadas. Certinho? Então, nos falamos na semana que vem. Se cuidem. Ainda estamos longe da NFL, mas essa semana tem Combine. Esqueci de falar, tem Combine. Então, quem puder assistir, assista. É bacana pra caramba conhecer um pouco mais. Começar a conhecer um pouco mais dos calouros que estão vindo. Pra tentar entender onde eles ficariam bem entrando na NFL. E quem são os jogadores pra gente escolher nos drafts de Dynasty. Certinho? Até a semana que vem. Um abraço.